Êxodo 33, versículo 1, nós leremos aí alguns versículos e eu vou conduzindo vocês. Que essa palavra nessa manhã encontre lugar no nosso coração, que o Senhor possa trazer aqui aquilo que precisamos ouvir para a nossa caminhada, em nome de Jesus. Todos encontraram aí, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito do que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Eu enviarei um anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu, porém, não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Versículo 15. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Versículo 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Senhor, obrigado pela tua palavra. Abra o nosso coração, ouvidos, entendimento, para recebê-la, Senhor, e que nós possamos crescer nela. Obrigado, Deus, pela tua instrução, que é preciosa para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá, o tema da mensagem nessa manhã, depois você vai entender o porquê desse tema. Deus prioridade é o tema da mensagem. Deus prioridade. Duas palavrinhas e não está errado, não está faltando nada, você já vai entender o porquê desse tema. Deus prioridade. Texto de Êxodo que a gente acabou de ler, para quem não conhece essa parte da história ou não se lembra, vou explicar aqui para a gente poder partir do mesmo entendimento e ficarmos todos juntos numa mesma direção. Moisés foi levantado pelo Senhor e libertou o povo do Egito, o povo que estava escravizado. O povo já passou aqui pelo Mar Vermelho, o povo já experimentou aqui milagres de Deus no decorrer do caminho. O povo estava vendo realmente sobre si, irmã Elza, a bondade e o poder do Senhor por eles. O povo já tinha visto muitos sinais. Rose, o problema daquele povo definitivamente não era falta de sinal. O problema daquele povo não era falta de experiência, muito pelo contrário. Deus estava fazendo coisas que hoje em dia, Gabriel, hoje em dia, Vitória, nós gostaríamos muito de ver também. Quem não gostaria de ver o mar aberto diante de você? Quem não gostaria de ver ali, Rogério, todo aquele milagre de Deus ao longo do deserto, uma coluna de fogo à noite para aquecer, nuvem durante o dia para proteger do sol, aquela coisa poderosa, a manifestação de Deus no monte. Rafael, quanta glória Deus estava manifestando. Só que um belo dia, Moisés sobe no monte, e ali o Senhor dá a ele, Natane, as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. O povo tinha acabado, Samile, de renovar a aliança com Deus. Tinha acabado de acontecer, Simone, um ato de estabelecimento da aliança, de votos, de compromissos. Se a gente pudesse comparar aqui aos nossos dias, o povo tinha acabado de sair, irmã Beth, de um culto de ceia maravilhoso. O povo tinha acabado de renovar a aliança com Deus ali, Edgar, aquele culto cheio da presença, aquele culto, cara, potência total, manifestação da glória de Deus. Moisés sobe no monte, e aí o povo começa a se queixar, Moisés está demorando a voltar. E aí eles tiveram ali, Marcos, uma ideia genial com J, vamos pegar aqui, o que todo mundo tem de ouro, de coisa preciosa, vamos pegar um artífice aqui com a gente, Arão vem cá, faz um bezerro de ouro, nós vamos adorar ele, agora vai ser o nosso Deus, porque Moisés está demorando para voltar. E o povo que viveu tudo aquilo, tinha acabado de renovar a aliança com Deus,
tinha acabado de ser liberto do Egito, aquela coisa gloriosa, estava em direção a uma terra que seria deles, ia ganhar casa própria, todo mundo agora, todo mundo ia morar num lugar maravilhoso. Deus está demorando a liberar Moisés está demorando a voltar, vamos fazer um bezerro de ouro. E aí você conhece a história, Moisés desce com as tábuas da lei e vê aquela algazarra, vê aquela bagunça, vê ali o povo cultuando o bezerro de ouro. Moisés ficou irado, o texto vai dizer, ele joga as tábuas no chão ali, Gabi, ele quebra as tábuas da lei, e ele fica irado por ver a idolatria daquele povo. E aí, a gente chega no texto que a gente leu, vamos ler mais uma vez aqui o versículo número 1, vamos lá? Versículo número 1 vai dizer, o Senhor disse a Moisés, suba desse lugar, você e o povo, que você tirou da terra do Egito, vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência, eu enviarei um anjo adiante de você, expulsarei os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, vou tirar todo mundo do caminho, vão para uma terra que mana leite e mel, eu, porém, não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Primeiro tópico dessa mensagem que eu quero chamar a nossa atenção, sentenças de Deus. Primeiro ponto, primeiro ensinamento dessa mensagem. Eu quero chamar a tua atenção, eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã, para duas sentenças aqui, Anderson, que o Senhor lança sobre o povo, e que nós também precisamos aqui agora observar, Conceição. Primeira sentença de Deus, se você quiser, você pode até anotar aí com você. Primeira sentença que Deus lança: vão para a terra prometida sem mim. É a primeira sentença que Deus diz aqui, que o Senhor declara. Ele vira para o povo ali, Laís, e ele fala: vão para a terra prometida, mas eu não vou, vão sem mim. Essa sentença que Deus lança aqui, ela é reveladora demais para nós. Porque uma coisa curiosa, que a gente não pode ignorar aqui nesse texto, Fernanda, é que Deus não retirou a promessa, irmã Chile, da terra prometida. Deus não retirou. Deus talvez poderia ter virado ali, Patrícia, e falado assim, ó, vocês não vão entrar em lugar nenhum, eu não aguento mais vocês, vou mandar de volta para o Egito. Só que não é isso que Deus faz. O que Deus falou para eles é, pega todo mundo aí as suas coisas, Moisés, pega essa galera, leva todo mundo para a terra prometida. E tem mais, o Senhor vira e fala ainda, ó, eu vou mandar um anjo, ele vai tirar todo mundo do caminho, ele vai abrir os caminhos, não vai ter uma pedra de tropeço no caminho de vocês, vai todo mundo seguir o caminho e vai entrar na terra que eu prometi, eu vou dar o que vocês querem, mas eu não vou. Gente, essa sentença aqui me chama a atenção para respeito de algo que eu confesso essa semana que eu refleti tanto sobre isso, e assim, chega a ser constrangedor para nós. Num momento como esse, nós somos confrontados com a seguinte coisa, no final de tudo, irmã Zeni, no final de tudo, Viviane, o que é que nos interessa mais? Alcançar aquilo que queremos ou ter o Senhor conosco? Porque o que ele fala ali naquele momento é, eu vou dar para vocês o que vocês querem. Vocês querem uma terra, eu vou dar. E a terra vai continuar sendo maravilhosa. Deus fala, terra que mana leite e mel. Eu vou dar o que vocês querem. Só que eu não estarei nesse negócio. E aí quando eu olho aqui para essa palavra e eu reflito, eu lembro de uma frase que eu ouvi numa pregação uma vez, e que, vez por outra, eu cito ela aqui para vocês também. Tem momentos da nossa vida que a pior coisa que Deus pode fazer para nós é nos dar o que tanto queremos. Tem momentos da nossa vida que o que pode ser mais doído para nós, o pior para a nossa vida, é Deus fazer exatamente como a gente pede, como a gente quer. Quantos de nós pedimos coisas, queremos coisas, e a gente quer que Deus dá de qualquer jeito? Tem um filho pequeno, é inevitável fazer essa comparação. Às vezes o Bernardo quer uma coisa, quer muito uma coisa, mas aquilo não é bom para ele naquele momento, ou não é bom para ele hora nenhuma.
E nós, como pai, como mãe, precisamos dizer ao Bernardo, não. E a pior coisa que a gente poderia fazer por ele é dar aquilo que ele quer naquele momento. E nesse momento aqui, por conta da teimosia daquele povo, por conta da rebeldia daquele povo, Deus lança essa sentença: vocês querem essa terra? Eu dou essa terra para vocês. Eu dou a terra, mas eu não vou. Essa primeira sentença tem que nos fazer refletir. Se hoje Deus fizesse essa proposta para você, aí talvez você pare e pense, nossa, se Deus fizesse essa proposta. Só que às vezes Deus não faz. O que é mais duro que eu refleti nessa semana, e é uma verdade, é que muitas das vezes nós corremos atrás dessa proposta. Senhor, eu quero, mas isso vai te afastar de Deus, isso vai me afastar de Deus. Mas eu quero muito. Mas eu quero muito. E aí a gente tem uma mania, que eu já falei disso daqui algumas vezes, a gente tem uma mania de começar sem Deus, e depois quando tudo dá errado, chamar Deus para consertar as coisas. Vamos começar, não, eu vou fazer um plano aqui. O plano está tudo errado. Está tudo errado. E a gente sabe que está errado. Porque se tem uma coisa que a gente não pode reclamar no dia do juízo diante de Deus, é dizer que não sabia. A nossa geração não tem essa desculpa. Não tem mesmo. E aí a gente começa sabendo que está tudo errado. Está nascendo errado o negócio. Mas a gente começa, não, eu quero muito. Eu quero muito. Deus não está. E aí a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, que absurdo que seria se aquele povo pegasse ali, irmão Romildo, as coisas dele e seguisse sem Deus. Michel, que coisa horrorosa, que povo ingrato, que povo mesquinho. Como pode uma coisa dessa, Patrícia? Só que nós, na nossa vida, fazemos igual muitas vezes. Senhor, eu sei que o Senhor não está indo comigo, mas olha, eu quero muito, fica aí, eu vou ali rapidinho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí vem a proposta do Satanás, né? Nada errado se te faz feliz. Se te faz bem é porque é de Deus. Ai, pastor, eu orei, eu estou muito feliz, meu coração está em paz. É de Deus. Vai nessa. Vai nessa. Nosso coração é super confiável, né? Como a gente fala aqui direto. Vai nessa. Vai fundo. Deus faz essa proposta para o povo. E o que me faz, o que eu quero refletir com vocês aqui nessa manhã, não é se Deus fizesse essa proposta para nós. Porque o nosso caso é mais grave ainda, creio eu. O nosso problema é que nós vamos atrás, mesmo sem ter a proposta. Isso é muito grave, irmãos. A gente sabe que o fim vai ser morte, que vai nos afastar de Deus. E a gente vai. Deus faz, olha, eu vou dar tudo para vocês. Imagina, pensa comigo. Eles iam chegar na terra que mana leite e mel. Ia todo mundo chegar, os inimigos iam ser tirados do caminho. Eles não iam ter que lutar. Nem isso Deus deixou ali, Ricardo, incluso. Vocês vão ter que se virar. Não, eu vou mandar um anjo. Eu mando um anjo. Adriana, eu vou mandar um anjo, ele vai tirar todo o impedimento do caminho. Eu vou tirar. Mas vai. Mas eu não vou. Segunda sentença de Deus, que é mais pesada ainda na minha visão. Segunda sentença, não suporto vocês. Como é horrível ouvir algo assim, né? Não suporto vocês. E aí o texto vai dizer aqui no versículo 3, vamos fazer a leitura no versículo 3? Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Uma vez eu ouvi um pastor falando algo que é aquele exemplo de rir para não chorar, né? E ele falou ali uma coisa que é verdade. Quantas vezes a gente está aqui, né? E eu mesmo faço isso aqui com vocês, não está errado de fazer. Quem de virar e falar assim, quantos estão felizes na presença do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui são felizes com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Camila, eu sou feliz com Jesus, você é feliz também? Quantos aqui são felizes com Ele? Você ama estar com Deus? Glória a Deus, aleluia. Você ama estar com Deus? Ok, aí hoje eu quero virar essa pergunta também para nós. Deus gosta de estar com você? Deus tem prazer em estar com você? Deus tem tido prazer em estar do teu lado?
Porque tem um texto em 1 Tessalonicenses que de repente alguém poderia virar e falar assim, não pastor, mas olha só, Deus falou isso no Antigo Testamento. Né, Rogério, a gente estava até brincando sobre isso falando aqui, né? Deus falou isso no Antigo Testamento. Agora é graça. Agora é graça, é outro tempo. Deus mudou. Misericórdia. 1 Tessalonicenses está no Antigo ou está no Novo Testamento? Só para eu saber. Está no Novo, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é sensível. Como que eu apago o Espírito Santo na minha vida? O Espírito Santo, como o próprio nome declara, é santo. Quando nós vivemos uma vida onde Deus não ocupa o lugar que deveria ocupar, o Espírito Santo, que é comparado a um fogo em alguns momentos, esse fogo ele pode se apagar por uma decisão nossa. Quando nós não nos posicionamos como devemos de fato diante do Senhor, o Senhor não mendiga a nossa atenção. O Senhor não implora a nossa atenção. O Espírito Santo se retira. E que coisa nós podemos fazer para tornar a convivência desagradável diante do Senhor? Porque eu viro aqui a pergunta mais uma vez. Deus tem se agradado contigo, comigo, conosco, com a nossa geração? Deus tem se agradado? Porque, amados, quando a gente olha para a nossa convivência, ela serve de ilustração para isso aqui. É muito ruim estar do lado de gente que só reclama, é ou não é verdade? De manhã, trabalho, se ali, segunda-feira, arrebentado, doido para voltar no tempo, queria voltar para sábado, para domingo, vamos lá, arrebentado, aí chega no setor, só reclamação, meu Deus do céu, isso vai incomodando, não é verdade? É reclamação, é murmuração, e reclama, tudo que você quer, pelo menos o silêncio. A nossa murmuração causa esse asco em Deus. Deus odeia a murmuração. A palavra vai dizer que por causa da murmuração do povo, o Senhor fez com que eles andassem 40 anos no deserto. E aí eu volto na pergunta aqui, porque Deus fala para Moisés, para dizer ao povo, eu não suporto vocês, eu não os suporto. Imagina ouvir isso de Deus, imagina ouvir isso do Senhor, ou pior, receber a notícia, o Espírito se apagou na minha vida, o Espírito se apagou na sua vida. Essa sentença é muito séria para nós, é muito séria. A presença de Deus não é automática na nossa vida, ela deve ser desejada. Você pode repetir comigo? Diga, desejada, protegida, cultivada. Gabriela, não é à toa que o Senhor compara o nosso relacionamento com Ele a um noivado. O noivado tem que ser desejado, tem que ser protegido e tem que ser cultivado. Se um noivo começa a tratar mal a sua noiva, ela começa a ver aquele maltrato, toda aquela grosseria, todo o que acontece? Acaba o noivado. Eu não vou casar não. Se antes de casar já está assim comigo, está amarrado. O noivado precisa ter essas três coisas. Tem que ser desejado, protegido e cultivado. Nosso noivado com Deus é a mesma coisa. E aí eu fecho esse ponto então, perguntando isso para você. Deus tem prazer na sua companhia? Você tem dado motivos de prazer ao Senhor pela companhia dEle contigo? Isso é uma reflexão séria. Pastor, mas e a graça? A gente já vai chegar nela. Mas a graça não anula nossas responsabilidades. Não anula. Eu gosto muito da frase que eu aprendi com a Simone. A graça não é para fazer graça. A graça não é bagunça. A graça gera responsabilidades. O fato de alguém me dar algo que eu não mereço não significa que eu não possa destruir esse presente e perdê-lo. A gente precisa refletir isso. Sentenças de Deus. Só que eu quero avançar com você, o segundo ponto dessa mensagem, as lições da postura de Moisés. Segundo ponto dessa mensagem. As lições da postura de Moisés.
E aí eu quero ler com você o versículo 15. Vamos lá para o 15 agora. Moisés agora disse ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Coisa linda. Vamos declarar juntos essas palavras? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Primeira lição que eu aprendo aqui com essa postura de Moisés: prioridade. Por isso o tema da mensagem nessa manhã, você já vai entender o porquê Deus prioridade. A gente gosta de falar de prioridade em pregações, ministrações, só que prioridade é uma coisa muito séria, porque prioridades envolvem perdas e renúncias. Se eu priorizo algo, Ana, eu estou deixando de lado outras coisas. Não tem como eu ter prioridade na minha vida e querer ter tudo. Por quê? Porque eu priorizei algo. A partir do momento que eu priorizo, opa! Foi combinado para te assustar. Rogério estourou, combinei com ele, falei, eu vou falar de prioridade se estoura o balão. Prioridade. Se eu priorizo estudar teologia, no tempo que eu estou estudando teologia, não tem como eu aprender odontologia, porque eu priorizei. Para eu aprender uma coisa, eu acabo deixando de aprender outras. Por quê? Prioridade é estabelecer alguma coisa e abrir mão de muitas outras. Muitas outras. Não é algumas, é muita. Todo o campo da ciência fica para depois, porque eu estou estudando teologia. Quando eu priorizo Deus, a regra é a mesma. Se Deus é a minha prioridade, Samile, muitas outras coisas vão ficar pelo caminho, porque eu priorizei o Senhor. E quando Moisés faz isso, ele nos ensina uma lição. Moisés estava disposto a abrir mão da bênção para não perder o Senhor. Glória a Deus. Eu não vou nem fazer uma pergunta aqui, porque eu não quero te complicar com Deus. Mas eu poderia de repente virar e perguntar aqui, quem quer viver a mesma coisa? Eu não vou fazer isso contigo. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Eu tenho que fazer para mim. Porque renúncia é papo sério, é papo de gente grande. Não é à toa que as crianças subiram, né? As crianças acho que não estão aqui. Papo de gente grande. Não tem como. E desculpa, se te prometer uma coisa, desculpa ter que, de repente, desmontar algo na tua cabecinha agora. Mas não tem como a gente ter tudo que a gente quer quando a gente caminha com Deus, não tem como. Você vai ter que abrir mão de coisa que você queria muito, que eu queria muito. Não tem como. Pastor, mas todo mundo tem. Mas isso não é garantia de nada. Mas pastor, olha, todo crente tem, mas isso não é garantia de nada também. O fato de o teu irmão que está do teu lado aí nesse momento ter algumas coisas, tem uma história por trás disso. De repente, na sua história hoje, não te permite ter isso que você quer também ter. Porque talvez na tua condição hoje, talvez alcançar aquilo vai exigir de você colocar em xeque a tua comunhão com Deus. Não tem como. Nesse momento aqui agora da conversa, Moisés entendeu uma coisa aqui, na cabeça dele, Natan, ele estava entendendo da seguinte maneira: agora eu tenho duas opções, ou eu vou para a terra prometida, ou eu fico no deserto. Ou eu vou para a terra prometida sem Deus, ou eu fico com Deus, porém no deserto. Moisés naquele momento não tinha dimensão de que o Senhor mudaria sua posição ali. Não tinha. Moisés naquele momento, um ser humano diante do Senhor, aquele momento ali, Rose, era uma coisa ou outra. E Moisés estava disposto a sacrificar uma terra prometida que mana leite e mel,
para não perder a presença de Deus. Aí a gente tem que pensar muito mesmo, olhando para a nossa vida, que isso aqui não era uma renúncia fácil. Não é aquela coisa de, eu vou renunciar um almoço, eu vou renunciar um almoço num restaurante de massa para comer um macarrão na minha casa. Não é isso. Não é isso. O que está em questão aqui é morrer no deserto. Morrer no deserto. É morrer num lugar desagradável, num lugar que ele queria logo acabar com aquilo logo, todo mundo queria chegar logo no destino final. Só que a questão é a seguinte: morrer no deserto com Deus, ou ir para a terra prometida, viver bem sem Deus e morrer sem Deus consequentemente. Qual é o tipo de renúncia que você tem hoje na tua vida, que eu tenho hoje na minha vida? Porque não dá para ter tudo que a gente quer. Tem coisa que a gente vai acabar colocando Deus em xeque. Só que só consegue se posicionar assim quem tem Deus como prioridade. Repete comigo assim: Deus, prioridade. No ano de 2006, um autor, se eu não estiver enganado, ele é norte-americano, chamado Richard Dawkins, publicou um livro chamado Deus, um Delírio. E aí ele publicou aquele livro para advogar em prol do ateísmo. Richard Dawkins, ateu, ele começa a escrever aquele livro, e aí ele fala logo no começo do livro: você não vai chegar no final dele com a mesma fé que você tinha no começo. Deus, um delírio. E aí ele escreveu aquele livro, um dos livros mais vendidos, muitas publicações, e aí naturalmente os crentes ficaram chateados. Como assim? Deus, um delírio? Esse homem está endemoniado. Esse homem está isso, esse homem está aquilo outro, e Deus não é delírio coisa nenhuma, que negócio é esse, Deus delírio, Deus existe? E ficaram revoltados com o tema Deus, um delírio. Aí uma vez eu vi um pregador falando sobre esse episódio, e eu trago aqui a palavra desse pregador, cabe perfeitamente nesse texto nosso aqui. Aquele homem teve a coragem de publicar um livro chamado Deus, um delírio. Era aquilo que ele acreditava, em seu ateísmo. Só que aí o pastor, ele falando ali sobre isso, ele virou e falou assim: mas por que nós não nos incomodamos da mesma maneira, quando nós vivemos uma vida onde Deus não é um delírio, mas Deus é um detalhe? Se a nossa vida fosse publicada num livro, não seria Deus um delírio, porque não somos ateus, mas talvez seria Deus um detalhe na nossa vida. Quando que Deus é um detalhe na nossa vida? Quando os meus desejos estão em primeiro lugar. E aí, se agradar a Deus, que maravilha, eu vou para a igreja, pego o microfone e dou testemunho. Deus ficou feliz, Deus me abençoou, maravilha. Só que quando não é do agrado do Senhor, finge que é e vai embora. Deus é gracioso, Deus perdoa, né? Oh, maravilha. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é um detalhe na nossa vida quando a gente não leva Ele a sério nas tomadas de decisão que temos, nas escolhas que temos, nos planos que fazemos. Deus prioridade é diferente, muito diferente do Deus detalhe. O Deus detalhe é uma grande moda no Brasil, uma grande moda, porque nós aqui inauguramos uma religião, Michel, que não existe em lugar nenhum no mundo, Celinha. Católico não praticante, religião brasileirinha, é igual o açaí, é nosso, a jabuticaba, isso aí é nosso. Católico não praticante, Ronaldo, invenção nossa, brazuca. E nessa religião, o centro dela é exatamente isso aqui: Deus, um detalhe. Deus é um detalhe. Eu vou na igreja, quando eu vou batizar o meu filho, meu afilhado, eu vou para a igreja, só que sai da igreja, vai todo mundo para o boteco encher a cara. Aí de vez em quando vai numa mesa branca também, né? Porque ninguém é de ferro, né? Vai numa mesa branca, faz uma amarraçãozinha também aí no centro e tal, um trabalhinho, oferece um negócio, e vai tomar a decisão. Aí na hora de tomar a decisão, não, é o que é melhor para mim. Pouca farinha, meu pirão primeiro. Deus um detalhe. Deus um detalhe.
Agora, o mais preocupante é que cada dia mais que vai avançando, eu me dou conta, Gabriel, que uma nova religião surgiu, derivada da primeira. É o evangélico não praticante também. Deus é um detalhe. Deus é um detalhe. E o evangélico não praticante, eu acho ele, Simone, ainda pior. Porque o evangélico não praticante, muitas das vezes, ele frequenta a igreja todo domingo. Ele vai para a igreja toda semana. Está lá, toma ceia. Nesse ponto, ele é até mais comprometido do que o católico não praticante. Canta louvor, segue só influenciador evangélico, lê Café com Deus Pai, ouve louvor, só que está cumprindo uma cartilha. Só que na hora do vamos ver mesmo real na vida, Deus é um detalhe. Na hora de mexer com dinheiro, Deus é um detalhe. Na hora de fazer negócio, Deus é um detalhe. Nas decisões familiares, Deus é um detalhe. Mas no domingo eu estou na igreja. Por quê? Porque eu sou cristão. Sou cristão. E a gente vai vivendo isso daqui. Moisés nos ensina aqui o Deus prioridade. Deus prioridade. Deus tem que ser, de fato, a prioridade da nossa vida. Eu tenho que ser, de fato, comprometido com Ele. A vida oferece muito atalho para a gente. Muito atalho. Se você quiser hoje, o que não falta é atalho para você conseguir o que você quiser aí na tua vida. Pastor, eu quero... Pensa aí em alguma coisa que você quer muito. Quero muito. Você consegue. Você consegue. Agora, se Deus for prioridade na tua vida, você abre mão. Você diz, Senhor, aí Moisés, vamos ler de novo as palavras de Moisés agora? Vamos lá? Eu vou ler, você repete. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. O deserto com Deus é melhor que a terra da promessa sem Deus. Entende isso? Última coisa dessa palavra, alcançando graça, e eu fecho com ela. Terceiro e último ponto, alcançando graça. Moisés tem uma boa notícia. No versículo 17, Deus vira para ele e vai dizer assim, Rogério, acompanha comigo. O Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou. Eu vou com vocês. Porque você alcançou favor diante de mim e eu conheço pelo nome. Cara, isso aqui é lindo demais. Vamos entender essa expressão que Deus usa aqui para Moisés agora? Irmã Lourdes, olha o que Deus está falando para Moisés aqui. Tá bom, Moisés, eu vou com vocês. Vocês não vão sozinhos. Vocês não vão sozinhos e nem vão morrer no deserto. Eu vou com vocês. Só que não para por aqui. Deus explica o porquê. Por que, Duda, Deus agora vai com o povo? Por que, Fernanda? O Senhor vai falar para Moisés e a primeira coisa que ele vai falar é, porque você alcançou favor diante de mim. Em outras traduções está, porque eu encontrei graça em você. O significado dessa expressão aqui é que a graça de Deus alcançou Moisés. Moisés não fez Deus mudar de ideia, Carla, porque Moisés era um bom argumentador, ou porque ele era líder, tinha posição, ou porque ele era o homem que tinha ali o cajado milagroso em suas mãos, Gabriel. Não era isso. O motivo que fez com que Deus agisse daquela maneira agora com Moisés é que Moisés é um alvo da graça do Senhor. E deixa eu te falar uma boa notícia, todos nós aqui podemos ser também. Todos nós podemos ser. Sabe por quê? Deus está oferecendo deliberadamente, Marcos, a graça dele. A graça de Deus, ela jorra como uma fonte de águas. Ela não para, não tem torneira. Está fluindo. Só que a questão, Rafael, é que ela não molha todo mundo. Para molhar, eu tenho que entrar nessa água. A graça está jorrando. Uns mergulham nela, outros ficam longe dela. Moisés mergulhava nessa graça. E o que nos faz ser alguém como Moisés nesse sentido é ter um coração quebrantado. Você pode repetir isso? Diga, coração quebrantado.
Coração quebrantado é aquele que deixa Deus entrar, corrigir e curar sem resistência. Esse é o coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele que chega à vitória diante do Senhor e fala: Senhor, faz o que tiver que fazer. Eu não vou oferecer resistência nenhuma. Faz o que tiver que fazer. Não foi isso que Moisés fez no versículo 15? Senhor, vamos ficar no deserto então, mas fica com a gente. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Fica conosco. Gabi, Moisés era um homem de coração acessível. E é isso que faz, Edgar, com que Deus olhe para nós e diga para nós: farei o que você pede. Não é porque Moisés pediu algo grande, é porque Moisés queria, Ana, a presença. Quem quer a presença, tem a presença. Quem quer a presença, tem a presença. Você quer o Senhor, Ele vai querer você também. Ah, mas pastor, tem gente que fala da boca para fora que quer Deus. Esses não querem. Esses dizem que querem, mas não querem. Quem quer Deus genuinamente, Viviane, tem Deus. Deus não fecha a porta para quem o busca. Como é maravilhoso isso. Acessível. Só que o que eu acho mais lindo ainda, vem depois. Deus vira para Moisés e fala: e eu conheço pelo nome. Essa é uma expressão aqui. Quando Deus fala, eu conheço pelo nome, Zeni, Ele não estava falando, eu sei que o seu nome é Moisés, não é isso. Essa expressão aqui, Natane, eu conheço pelo nome, é uma expressão que era utilizada naquele contexto, era uma expressão ali da cultura judaica, né, da cultura semítica, que significa o seguinte: a expressão conhecer pelo nome é identidade, caráter, essência pessoal. Traduzindo aqui, resumindo, você é meu amigo. O significado dessa expressão é isso. Moisés, eu te conheço pelo nome. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés assim: William, Moisés, você é meu amigo. Aí eu confronto com aquela primeira expressão que ele fala lá no começo, né? Eu não tolero vocês. Mas aí ele vira para Moisés: Moisés, você é meu amigo. Cara, isso aqui é impressionante. Não é Moisés que vira e fala, né? O Senhor é o nosso amigo. É o próprio Deus virando para Moisés. E assim, gente, o texto mostra isso, não tem rodeio. Deus falou que ia fazer uma coisa. Mas diante da conversa dele com Moisés, o texto não esconde isso. Deus fala: eu vou fazer o que você quer então. Mudou. Por quê? Moisés, você é meu amigo. Eu te conheço pelo nome. Eu não quero só eu dizer que eu sou amigo de Deus, eu quero poder ouvir do Senhor: o Cleito é meu amigo. A gente tem que querer isso. Não é só dizer: Gabriel, eu sou amigo de Deus. Não, o Senhor é amigo do Gabriel. Gabriel, eu te conheço pelo nome. Carla, eu te conheço pelo nome. Rose, eu te conheço pelo nome. Você é meu amigo. Você é minha amiga. Só que Deus só é amigo de quem é prioridade. Deus não barganha isso. Às vezes a gente, ser humano, a gente trata os outros como prioridade, pessoas que não são na nossa vida, sofremos por isso. Mas Deus não faz isso não. Amigo de Deus é quem tem Deus como prioridade. E essas pessoas desfrutam do melhor. Moisés alcançou graça diante de Deus porque ele deixou ser conduzido por Deus. E aí eu vou pedir para projetar o texto que eu preguei domingo passado à noite. Projeta aqui para mim, para a gente fechar. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quer ser amigo de Deus? Faz isso aqui, ó. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Você pode perguntar e diga assim: o que o Senhor pede de mim? Que pratique a justiça, ame a misericórdia, e a última parte, ande humildemente com o Senhor. Domingo à noite eu estava falando sobre isso: andar humildemente com Deus é se sujeitar. É se sujeitar. Senhor, é para eu ficar no deserto? Tá bom, eu fico no deserto, mas não sai daqui não, Senhor, por favor. Senhor,
É para eu ficar aqui nesse lugar que eu não quero ficar? Tá bom, Senhor, mas fica aqui comigo. Andar humildemente com o Senhor é não ficar tratando Deus como capacho. Desculpa até a expressão forte, mas é para a gente entender bem mesmo. Deus não é nosso capacho. Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Senhor. E Ele é amigo de quem anda humildemente do lado dEle, que reconhece, Ele sabe de todas as coisas, Ele faz o melhor, e o que Ele tem para mim é o melhor para mim. Pode até ser desconfortável, mas que seja, é o melhor para mim. Que nessa manhã então nós possamos viver essa palavra, Deus prioridade, em nome de Jesus. Recebe essa palavra, amém? Você pode se colocar de pé?